Olá, pessoal, muito boa noite. Vamos começar aqui mais um episódio do Empreendedorismo em Foco. Eu sou Cadu Damian, professor, mentor e palestrante. E estamos aqui pela Sensibiliza para realizar esse podcast voltado a discussões em relação à atividade empreendedora, à inovação. E, acima de tudo, nós temos aqui uma causa pela qual nós ainda estamos batalhando para que nós possamos aí dar o apoio necessário aos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Para isso, não deixem de deixar aqui a contribuição de vocês. Basta utilizar o app do banco de vocês com o Pix aberto e na função Pix você encontra a função de leitura do QR Code. Basta mirar aqui para que você possa, então, com este QR Code, realizar a contribuição no valor que você puder. Agradecemos muito a sua contribuição, a sua generosidade em continuar apoiando aí esta causa. E para hoje, no nosso episódio 4, eu tenho aqui um convidado super especial. Vou fazer uma apresentação inicial dele, mas eu gostaria muito que ele pudesse trazer aqui toda a jornada dele. Mas vamos ver o que a gente pode notar aí em relação aos conceitos que ele possui e também toda a experiência que ele teve em relação à sua atuação, tanto dentro do empreendedorismo, da própria inovação e também a questão dessa própria vontade realmente de, acima de tudo, ensinar, impactar vidas com a inovação humanizada. Então, o meu convidado ele é diretor de inovação do Centro Paula Souza, ele é cofundador da startup Sala do Empreendedor Digital, tem 35 anos de experiência em gestão para inovação e design, coautor do livro Metamorfose Empreendedora, Os 4 E's do Ser. Eu, inclusive, queria recomendar a leitura, muito bom o livro. Autor do livro Inovação Humanizada, A Ampulheta da Vida, membro do Conselho Movimento Brasil Digital, Top Voice do LinkedIn em inovação, design e empreendedorismo, mentor do reality Batalha das Startups, prêmio Líder em Inovação pelo ABC da Comunicação, 14 prêmios em design, 3 prêmios em startup, é professor dos principais cursos de MBA e colunista da revista Empreenda. Eu tenho aqui a alegria, a satisfação e a honra de convidar aqui para o podcast Empreendedorismo em Foco, Marcos Batista. Seja muito bem-vindo. Olá, Cadu. É um prazer estar aqui, cara. Eu que agradeço aí a estar aqui mais uma vez conversando com você e agora, né, com uma relevância maior, né, em prol aí a todas as tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul. Perfeito, perfeito. Obrigado por estar aqui, pela sua disponibilidade e, acima de tudo, obrigado por ter aí esse ensejo realmente de sempre ajudar as pessoas, impactando vidas, não só nesse sentido de ajudar, de colaborar, que a gente sabe que você está sempre envolvido em diversas causas, e também por realizar aí as suas ações do empreendedorismo e na inovação, que são super relevantes. E vamos lá, então, vamos começar aqui. Eu fiz uma apresentação inicial, Tá? mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, principalmente em relação ao empreendedorismo e à inovação. E, assim, no caso, quem conhece a sua trajetória sabe que você começou com o design. Então, conta pra gente como foi e como isso conduziu você para essa questão do empreendedorismo e da inovação. Legal, Cadu. É legal voltar, né, há muito tempo atrás, e quando eu falo há muito tempo atrás, é muito tempo mesmo, porque eu me formei na faculdade, nem internet tinha ainda, né? E é interessante porque, assim, Cadu, em 1988, eu entrei na faculdade para fazer o curso de design do produto, né? A parte de design industrial com habilitação em projeto do produto. E eu tinha 18 anos e eu não sabia o que eu queria da vida, para falar a verdade, né? Quando meu pai me perguntou o que eu queria, qual curso para eu começar a me inscrever nos vestibulares, eu falei um monte, cara, de
de direito à tecnologia da informação, design, arquitetura, sabe? E na verdade, eu não sabia mesmo, cara, não sabia. E o meu pai, ele me conhecia melhor do que eu, né? E percebia que eu tinha mais habilidade, né, para trabalhar toda a minha criatividade, que eu era capaz de conexão, de entender esteticamente como eu poderia tornar algo possível, viável. Então, ele já percebia isso em mim, e a capacidade tridimensional que eu tinha de ler os desenhos, né? Eu venho da área de desenhista mecânico, técnica e mecânica, né? Então, eu tinha muita habilidade para isso. E entrei na faculdade de desenho industrial, e juro para você que foi ali, né? Muito mais ou menos eu fui levando, mas eu tinha uma vocação, um talento, né? Que estava em sintonia com a profissão. E eu venho de uma era, Cadu, né? Onde mesmo fazendo errado, a chance de dar certo era grande, né? Muito diferente dos dias de hoje. E pela minha habilidade, eu entrei numa indústria já de eletrodomésticos em 1990, na Continental 2001. Veja só você, hein? Continental 2001, a marca da evolução. Né? 2001 já foi faz tempo. E a minha jornada dentro da indústria foi bem interessante, porque mesmo não querendo formar uma carreira, eu me dava por satisfatório, né, trabalhar como designer. Eu amava, né, idealizar os produtos, toda a linha de eletrodoméstico, mas com a compra da Bosch Continental, da Bosch Siemens de eletrodomésticos da Europa, a maior indústria de eletrodomésticos da Europa, na abertura de mercado, né, em meados da década de 90, ela assumiu e comprou a Continental 2001. Assim como a Whirlpool comprou a Consul, Semer e Brastemp, assim como a Electrolux adquiriu a Prosdóximo, aconteceu a mesma coisa dentro da Continental, e eu tive uma evolução chegando até a gerência de design da América Latina, para design. Nunca pensei em ser um gestor, né? E essa minha habilidade de projeto me levou também a ser convidado em 2000 a começar a lecionar para as turmas de design de produto na faculdade. E eu aceitei também. E era mais uma coisa que eu também nunca sonhei em ser professor, né? E achava que nem tinha habilidade para ser professor. E aí, em 2004, eu fui convidado a montar os primeiros cursos de pós-graduação do Instituto Europeu de Design em São Paulo. E me tornei, logo na sequência, o primeiro coordenador do curso no Brasil, né? Então, só para começar assim, de que até um certo momento da vida, Cadu, eu nunca planejei nada. Eu não tinha uma estratégia do meu futuro. Zero. Eu apenas curtia o que eu estava fazendo, e a vida foi me colocando, me dando sinais de que eu poderia ser um bom professor, de que eu poderia ser um bom líder, né, um bom gestor, além das habilidades específicas de um especialista na área. Mas nesse momento, né, por eu ser muito curioso, inquieto, e já há muito tempo dentro da indústria, com vários prêmios, sendo um gestor de uma empresa de grande importância. Veja só, Cadu, ao longo do tempo que eu fiquei dentro da indústria, de 90 até, acho que 2010, né? Então, estou falando aí de 20 anos prestando serviço para essas marcas de eletrodomésticos. É bem possível que quase metade da população brasileira já tenha utilizado um produto que eu desenvolvi. Não é? Porque não parou por aí. Depois, quando eu saí da empresa e resolvi empreender, eu desenhei para outras grandes marcas de eletroeletrônicos, utensílios domésticos, né? Então, ao todo, foram mais de 300 projetos que eu desenvolvi, né, de
desde utensílios eletroeletrônicos a eletrodomésticos, para várias marcas. E coordenando o curso de MBA, dando aulas para MBA, né, design estratégico, design thinking, design de serviços, cara, empreendedorismo, gestão da inovação, por essa habilidade que eu tinha, né, de estar conectando a teoria com a prática. E aí eu resolvi empreender, e quando eu resolvi empreender, eu percebi que não existe glamour nenhum em empreender, né? Zero glamour, né? Mas ele te traz a possibilidade, se você quiser, de ampliar muito os seus horizontes, né? E foi o que aconteceu. Eu ampliei demais os meus horizontes, mas economicamente eu diminuí demais as minhas economias, né? Porque o que aconteceu comigo? Eu queria fazer na minha empresa o que eu fazia dentro de uma multinacional. Esquece. Além de você ser mais funcionário do que você era, né, provavelmente você vai falir, porque agora a mudança de mentalidade muda demais. Bom, enfim, mas foram alguns aprendizados, né, sobre essa questão de empreender, de falir, de entender que durante a evolução que você tem, seja na escola, seja na indústria, seja em qualquer lugar, é uma pena, mas a gente é mais reconhecido pelo cargo do que pela pessoa. Isso aconteceu na minha vida, né? Muitas pessoas que me rodeavam era pelo meu cargo, não é? Era só pelo simples fato de ter algum privilégio, alguma coisa do tipo. E essas coisas me incomodaram muito quando eu tomei algumas atitudes de seguir outros caminhos e acabei deixando, né, um cargo ou deixando uma posição relevante. E esse meu deixar, eu percebi que muitas pessoas se afastaram de mim, porque até então não era o meu nome, era o meu cargo, né? Então, isso me chateou muito. E depois, construindo minha carreira, eu comecei a estudar outros assuntos, como cultura de inovação, economia criativa, cidades inteligentes, e fui desenvolvendo projetos, né, muito com o Sebrae. O Sebrae era meu principal contratante. Então, eu viajei o Brasil inteiro, trabalhando arranjos produtivos locais, inserindo uma cultura do design, uma cultura de inovação, né, muito pautado nos muitos APLs em cima da economia criativa, né, nos clusters da economia criativa, o que eu comecei a perceber quais eram as barreiras, né, as grandes barreiras hoje de se empreender no Brasil, né, porque eu trabalhei de micro e pequena empresa a uma multinacional, eu trabalhei com uma pequena marcenaria até uma grande movelaria, eu trabalhei da área do turismo, área da saúde, eu trabalhei praticamente em todos os setores, né, levando essa cultura, essa mentalidade voltada à inovação e o empreendedorismo da vida real, né, porque eu percebo que hoje a gente não vive a realidade, a gente tende a viver muito campo da ilusão. Bom, e todas essas coisas, Cadu, me levaram a escrever para revistas, a escrever meu primeiro livro, a participar de um programa na Record News, mentorizando startups, a ser convidado pelo Centro Paula Souza a assumir, né, um cargo de direção para levar essa cultura de inovação. Mas, assim, Cadu, e hoje eu dei já mais de 1000 palestras pelo Brasil, né? E quando eu olho isso, né, que você pediu para eu voltar lá atrás, falando do meu início como designer, é engraçado porque nada disso era planejado por mim, né? Eu nunca pensei que eu ia ser palestrante, escritor de livro, então, cara, não, passava longe pela minha cabeça, né, de ser um autor de livro, de ser um empreendedor, até porque, Cadu, eu venho de uma criação, né, eu venho de uma era onde as pessoas falavam assim quando entravam na empresa: olha, eu não nasci aqui, mas se deixar eu morro. E tranquilo. Então, eu acho que a minha inquietude me levou
a pisar em outros ambientes, a entender de que eu precisava assumir outros desafios, mas não para crescer profissionalmente, Cadu, para crescer como pessoa, né? Então, hoje, o que eu mais falo é sobre essa tal da cultura de inovação humanizada. Perfeito. E assim, a gente nota que é bacana quando você diz que você deixou as coisas fluírem, porque ao mesmo tempo a gente sabe que as oportunidades não surgem para aquelas pessoas que não estão ali preparadas, predispostas. Então, de certa forma, eu acredito que as coisas foram casando ali, né? Porque ao mesmo tempo em que você talvez não fizesse as coisas com um pensamento proposital, pelo menos não a princípio, né? As coisas acabavam surgindo, mas por quê? Porque de certa forma você estava sempre preparado para novas oportunidades e assim buscando inclusive novas atuações, porque foi o que você fez quando você fala que estava lá trabalhando numa multinacional com aquela mentalidade e de repente você teve que ir para lidar com a sua empresa. Então eu acredito que isso de certa forma assim não seria possível se você não estivesse com uma predisposição e até a sua mentalidade mesmo já estava de certa forma mudada, né? Até para esse lado Cadu, da inovação humanizada. tem uma coisa importante nessa jornada, né? Eu quero deixar bem claro para quem está escutando a gente, né? Porque assim, não é que eu vivia a música, né, do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? É que na verdade, né, eu sempre fui muito curioso e sempre estive aberto a aprender. Então, eu gostava de aprender, de vivenciar outras experiências, né? E isso me ajudou muito, né, a progredir dentro de uma carreira, mesmo que não planejada, tá? Mas me ajudou muito a progredir. Se eu tivesse, né, Cadu, planejado mais, né, tivesse realmente trabalhado mais um posicionamento da minha parte, com certeza eu sofreria menos, né? Com certeza eu alcançaria degraus mais altos, mas o que eu quero deixar claro aqui é que nem sempre essas pessoas que chegaram a altos patamares, que subiram vários degraus, que quando contam sua história, geralmente não é verdade. Porque eu conheço muitos, mas muitos empreendedores de sucesso, tá? Que depois que tiveram sucesso, contaram uma narrativa muito bonita em cima dos fatos, dos desafios, de uma série de coisas, né? Para tornar a história mais bonita, para tornar a história mais comerciável, para tornar a história numa narrativa que te encanta mais. Porque, na verdade, Cadu, é assim, existe uma coisa que se chama processo, que é muito importante, uma coisa que se chama experimentação, planejamento. Existem várias coisas que nos ajudam, né, a montar boas estratégias de fato. Mas mesmo assim, Cadu, nada garante, até porque muita gente que chegou lá e que eu perguntei qual foi o momento que deu a virada, eles também não souberam falar. Eu, às vezes, Cadu, eu mentorizo 10 startups do mesmo setor, que estão fazendo o mesmo processo, que estão se dedicando à mesma coisa, que receberam o mesmo investimento, e uma decolou. As outras 9, não. Onde estava a diferença? E todas estavam preparadas. Às vezes, a diferença ela está na sua proatividade de receber vários nãos, mas um você encontra, um sim. Agora, nesse caso, eu estou falando que todas tiveram proatividade, todas tinham a mesma competência, mesmo conhecimento. Só que uma foi em um pitch que tinha um investidor que comprou
aquele projeto, e outras foram em PITs que não tinham o mesmo investidor. Então, o que eu quero dizer, Cadu, é que não existe receita, cara. Sabe? O problema do mundo hoje é que... Como é que os negócios se movem hoje, Cadu? Qual que é a nossa principal economia hoje? A principal economia hoje chama-se a economia da atenção. Qual o valor mais importante que a gente tem? O nosso tempo. Tá? E pela quantidade de informação, a gente vive a era da distração. Ok? Então, imagina só, Cadu. Hoje, vivemos uma era da distração, onde a economia é da atenção, né? Onde a competição é comprar o nosso tempo, tá? Até pelo excesso de informação que a gente tem, para chamar a atenção, para que, de fato, o valor das coisas estejam em cima do quanto ele conseguiu a nossa atenção. Agora, o problema está em como as empresas conseguem essas atenções e como a gente está atento a essas coisas. Porque o que eu vejo, Cadu, é que quando a gente se ocupa muito, mas muito, com essas atrações, com essas receitas, com essas promessas, a tendência é que a gente ignore a nossa vida. Não é? Então, assim, a minha preocupação hoje, né, é que da mesma maneira que a internet virou a internet das coisas, você está virando você das coisas. Nós estamos virando um negócio que se chama datificação. Nós somos dados. Na era da inteligência artificial, o que ela precisa mais para chamar nossa atenção? Dados. De onde ela tira os dados? Da gente. Né? Então, essa é a minha preocupação, né? É sobre o momento que a gente está vivendo, e se a gente não prestar atenção, existe aí um processo de ondas da inovação, que cada vez mais estão mais altas e mais curtas, né, num tempo espaço menor e mais altas, que são essas ondas da inovação, só que ao mesmo tempo eu percebo que existem as ondas da desumanização. Então, essa é a minha preocupação. Não, você tem toda a razão, até porque eu estava pensando nesse fenômeno, né, do ser humano se tornar dados, né? E isso acaba acontecendo. A gente já é, Cadu. E nesse sentido da gente já ser relacionado a dados, principalmente por questão assim de como a gente é tratado, principalmente pelas mídias sociais, né? No caso, a Meta enxerga cada indivíduo como um conjunto de dados que devem ser analisados, lidos, para eles terem um controle social. E aí é nesse sentido que a inteligência artificial ela acaba entrando para poder, de certa forma, processar aquilo que a gente já é, devolver um resultado novo, uma coisa que surpreende, e por isso que está havendo até um processo de supervalorização da inteligência artificial. Eu não sei se... Eu acredito que você concorda com isso, que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de lidar com a inteligência artificial, para que a gente não fique subjugado, né? Assim, em relação a tudo Cadu, as tecnologias, elas são incrivelmente fantásticas. Né? As tecnologias são coisas, cara, que vêm para que melhore a nossa condição de vida, e muitas acabam melhorando o processo de qualidade de vida, de saúde, de economia de tempo, de uma série de coisas. O problema é que a gente avança demais em tecnologia, mas não avança no processo de humanização. E eu percebo que entre essas ondas da inovação, a gente está no momento agora que eu percebo que é uma fenda. E que se a gente não prestar atenção, né, porque se eu tenho
a onda que era pequenininha e demorava mais, que era uma marola. Começou a virar uma onda de Nazaré, né? E cada vez uma mais atrás da outra. Ora, se a gente estiver indo nesse processo de tempo cada vez mais alto e mais curto, daqui a pouco a gente não tem mais uma onda, a gente tem um tsunami. Porque não vai ter mais aquela coisa, o ciclo de descer para subir de novo. Não, vai ficar lá em cima o negócio. Se a gente não olhar hoje essa fenda que existe no tempo, no espaço, e não entender que a gente está na hora de rever os nossos processos e nossos paradigmas enquanto humanidade, eu acredito que vai ser tarde demais, Cadu. Por que tarde demais? Porque assim, o que eu vejo, tá? Bom, se a gente pegar 40 mil anos, né, dessa existência do homem de hoje, né? O Homo sapiens, né? Se a gente pegar 40 anos aí, nos últimos 10, nós saímos de Homo sapiens para Homo digitalis. Certo? Certo. Hoje, nós estamos 100% no digital. Aí, o negócio é, como chegamos até aqui? Mas fazer uma avaliação de como chegamos e qual foi esse chegar biologicamente, mentalmente, socialmente, profissionalmente e espiritualmente. Certo? Por quê? Como se não bastasse, na minha opinião, nós já estamos deixando de ser homo digitalis para homo artificialis. Certo? Verdade. O que eu quero dizer com tudo isso, Cadu? Se a gente começar a refletir, né, e entender que a sociedade que mais cresce no mundo é a sociedade dos descartáveis, tá? Porque o grande problema do mundo agora não é o governo trabalhar para que não tenha desemprego. O problema não vai ser mais o desemprego. O problema vai ser que as pessoas não vão ter mais empregabilidade, aptas à empregabilidade, porque são inúteis. Certo? Então, a gente está se preocupando tanto com uma série de coisas e a gente está esquecendo de fazer uma pergunta: para onde a gente vai e como a gente quer chegar diante de tudo isso? Porque o mundo do capital, Cadu, ele turbinou, cara. O mundo do capital, ele turbinou a técnica, os procedimentos, a tecnologia, só que a gente perdeu a nossa capacidade de refletir para onde a gente quer ir. Uhum. Né? Então, esse é o problema. E o nosso histórico, aí que está o problema, Cadu. Porque o nosso histórico é sempre de culpar as inovações pela nossa própria degeneração e extinção cultural. A gente, acho que está na hora, Cadu, de decidir não nos reduzirmos mais a apenas reclamações. Então, perceba como aquilo que eu falo da fenda é importante. Ora, a gente está falando que o mundo está cada vez mais rápido, veloz, que surgem cada vez mais técnicas, que tem inteligência artificial aí, né, que vai trazer um impacto tão grande quanto trouxe a internet, quanto trouxe a Revolução Industrial, certo? Que isso impacta diretamente no nosso comportamento enquanto seres humanos, que a sociedade que mais cresce são a dos descartáveis, que o problema não vai ser desemprego, vai ser empregabilidade, que isso traz impactos em uma série de coisas. E aí? Eu não vejo nada mudar. Sabe? Então, essa é a questão. Eu estava num painel de educação, Cadu, e o painel da educação, com os grandes doutores da educação, com todas as pessoas que assumem secretarias da educação, né? Pessoas que falam sobre educação. E nesse painel, Cadu, o que eu escutava de educação não era educação. Era escolaridade e ensino. Totalmente diferente de educação.
E todas as maneiras para resolver o que eles chamaram de o principal problema do mundo, a educação, era por meio de investimentos. Era por meio de recursos, certo? E todo o bate-papo, Cadu, era em torno dessas coisas sobre educação como sendo o maior problema do mundo, certo? E de que todas as saídas eram mais investimentos, certo? E aí perguntaram para mim. E eu devolvi a eles. Ok, se vocês estão falando que o maior problema do mundo é a educação, primeiro eu quero saber de que educação vocês estão falando. Segundo, se 90% das soluções que vocês deram são de recursos econômicos, investimentos e recursos, a minha pergunta é, então tá bom, se a gente tivesse mais recursos, como dinheiro, seríamos mais educados, capacitados e justos? Então, não necessariamente. Então, porque agora a gente está falando de educação, Cadu. Porque até então as pessoas falam de ensino e escolaridade. Agora, quando você fala de ensino e escolaridade, pega as pessoas que estão por trás dos grandes problemas do mundo. São as pessoas que têm mais ensino e escolaridade, Cadu. Então, o problema, sabe, é isso que hoje quando eu falo para empreendedores, quando eu falo para alunos, quando eu falo para CEOs, para grandes empresas que eu estou nos meus eventos, eu falo, gente, de nada adianta uma alta tecnologia na mão de pessoas que perderam seus valores. E eu percebo isso, Cadu. A gente está perdendo os nossos valores. Exatamente. Exatamente. E essa tem que ser a preocupação quando a gente fala a respeito de inovação humanizada. Até aproveitando que a gente está falando de humanização, eu quero só destacar para o pessoal que chegou agora a importância da gente realizar aqui o apoio, o auxílio ao Rio Grande do Sul por meio do QR Code, pessoal que está aqui no topo, na parte superior direita da tela. Basta mirar o aplicativo do banco para você fazer a leitura do QR Code e realizar sua doação para contribuir aqui com a nossa causa, contribuir com essa parte que nós estamos aqui destacando em relação à solidariedade, a apoiar, a ajudar, independente de qualquer ganho. Na verdade, o ganho em si já é a doação, como eu costumo dizer, né? A ideia do giver's gain, né? E eu acredito que isso, por exemplo, tem a ver com a questão da humanização, porque são valores que nós estamos perdendo, principalmente em termos de você se preocupar mais com o outro diante de tudo que ele está enfrentando, e você acaba mirando só em questões mais materiais, superficiais, os dados, como você colocou, né? Assim, quando a gente enxerga o outro ser humano como dado, nós estamos reduzindo, mais uma vez, a capacidade que esse ser humano tem. Na época da linha de produção, lá do Ford, do Taylor, o ser humano ele era reduzido à questão braçal, né? Era a mão de obra, eram os braços da linha de produção, e agora a gente fica reduzindo a pessoa aos dados, aquilo que a gente pode retirar dela para poder produzir mais conteúdo e continuar, de certa forma, inovando. Mas aí que entra, né? Qual é a inovação que nós estamos gerando, qual é a inovação que nós estamos produzindo? Então eu queria que você falasse um pouco mais da importância da inovação humanizada realmente, até pensando nessa questão da gente manter os valores, trabalhar com as pessoas de forma que a gente não perca principalmente a inteligência emocional, a empatia e as relações humanas, né? Porque assim, Cadu, assim, foram vários os sinais que eu tive em vida para valorizar muito mais a única inovação digna de deslumbramento, que é a inovação do ser. Porque as outras inovações, elas são passageiras. Tá? Verdade. A gente está presenciando aí, né, Cadu, um mundo da era industrial, pelo menos,
ele falir, né? E esse mundo está falindo por conta de uma explosão entre crise, eventos como o aparecimento de novas tecnologias que geram novos modelos de negócio. Só que a gente teve uma explosão muito grande, que foi a conexão de todas essas tecnologias ao mesmo tempo que saíram do laboratório, né? Então a gente tem a internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, indústria aditiva do 3D, realidade aumentada, realidade virtual, o 5G, cara, a inteligência artificial generativa. Cara, saíram do laboratório, se conectaram, certo? E isso tudo gerou um outro mundo. Um mundo rápido, veloz, um mundo do caos, um mundo previsível, um mundo ansioso. E é óbvio que quando a gente entra para esse mundo, né? E o maior capital hoje é o nosso tempo, por isso eu falei da economia da atenção, né? Porque se antes a gente consumia coisas, Cadu, hoje nós estamos consumindo nós mesmos. Então, diante dessa presença desse mundo que a gente tá assistindo, a gente tem um impacto direto da nossa sociedade, né? Onde a gente começa a entrar numa sociedade que é cobrada pelo seu desenvolvimento, pelo seu desempenho, pela sua performance, quase que diariamente. O que leva a uma sociedade do cansaço, né? Por isso a gente tem hoje um aumento significativo sobre doenças mentais e psíquicas, né? Só que, ao mesmo tempo, uma sociedade paliativa, que ela não quer sofrer devido a uma certa positividade tóxica de que existe receita pronta para tudo e o sucesso só depende de você, né? Então, toda essa positividade, né, de que foguete não dá ré, olha para o meio copo cheio, desistir não é opção, você é o tamanho do seu sonho, siga sua paixão, e assim por diante, isso gera uma certa expectativa de sucesso que você não vai chegar. Tá? E aí, o que gera essa ansiedade? Frustração. E o que isso gera? Adoecimentos psíquicos. Ok? Só que ela se torna uma sociedade de cansados e paliativa porque ela não quer sofrer para chegar no sucesso. Certo? Alinhado a essa crise, né? Pensa assim, o que a gente está produzindo? Se a gente olhar para a crise da distração, o que a gente produz hoje é um certo narcisismo digital. Certo? Bom, esse narcisismo digital, ela começa a mostrar para a gente, né, que somos, além de tudo, depressivos e fracassados. Porque a gente começa a ficar incapacitado de cumprir todas as expectativas. E essa infotoxicação nos leva a algum adoecimento. Agora, quando a gente olha para tudo isso, e eu pego lá atrás, o Marcos em 1995, que eu tinha um computador, e que, cara, quando eu ligava meu computador, levava 40 segundos para fazer uma conexão com um mundo cheio de possibilidades. Cara, 40 segundos de um mundo de novas possibilidades. Eu, Marcos, 1995, 25 anos de idade. Certo? 40 segundos me levava para um mundo cheio de possibilidades. Ok? Uhum. O que a gente está produzindo hoje? O fim da paciência. Porque em 2024, Cadu, 5 minutos de delay, 5 segundos de delay de espera já é suficiente para eu xingar, para eu reclamar, até querer trocar o meu aparelho ou quebrá-lo. Eu estou falando de 5 segundos. Certo? Então, assim, o que eu quero mostrar é uma ligação da evolução tecnológica com a involução humana. Certo? O que mais a gente está produzindo? É esse início do Homo artificialis. A gente está vivendo mais artificialmente do que nunca. Então, qual é a minha preocupação? Você já percebeu, Cadu, que o mundo hoje é visto de costas? De costas? Sim. Ué, todo mundo que vai visitar um lugar é selfie assim, ó. Verdade. Eu olho a Torre Eiffel, só que está atrás de mim. Eu não estou olhando para ela. Certo?
Sério. É Então, o narcisismo que você falou. então, o mundo hoje, ele é visto de costas. E antigamente o Certo? pessoal ia tirar foto, o pessoal tirava foto ou do monumento, ou colocava, né, a família Isso. lá e tirava a foto. Agora tem que ficar virando, verdade. Eu não Então, tinha parado de pensar e nisso. tudo isso leva o seguinte, ó, Cadu, eu vou fazer um quiz com você aí para saber se você é um dependente digital ou não, Ixi, certo? Vamos lá. certo. Vamos lá. Referente ao seu celular, ok? Ok. Você já teve algum desses sinais? Por exemplo, você precisa disso quando acorda? Fala a verdade. A maioria das vezes eu já acordo, ou porque o alarme toca, né? Toca o É a alarme, eu já última pego coisa que ele. você usa antes de dormir? É. Quando acorda no meio da madrugada, você procura o seu celular? Uhum. Não consegue ficar sem ele em lugares que não pode usar? Te dá uma certa vontade. Você está num avião que não. Hoje no avião já pode, né? O exemplo. Mas imagina que você vai num lugar que você fica 2 horas que você não pode usar, cara. Não, Parece que isso aí você está perdendo alguma coisa. Mas tudo é, bem, tira um. não, não, digamos que esse aí eu até consigo controlar um pouco Quando... mais, só que me dá agonia, porque eu coloco no silencioso ou no vibra, aí eu só sinto o celular vibrando no bolso. E me Aí eu falo responde, assim, quando você ô vai no pessoal, banheiro, você leva ele? é, Você é um normalmente, dependente, Cadu. pois é, eu vou até meio que Cadu, assim, sem perceber, né? você é dependente. Uhum, Cara, e essa dependência, o problema não é que eu sou dependente e utilizo da melhor maneira possível. O que acontece, Cadu, que a gente está recebendo um certificado de hamster na gaiolinha. Sabe aquele negócio que você fica, o hamster fica correndo? Esse é o certificado que a gente está recebendo hoje. Porque nós somos ratinhos seguindo um flautista de Hamelin, é. onde o nosso pensamento e nosso sentimento é coletivo. E pior, Cadu, hoje a gente está vivendo a superficialidade humana. É triste, cara, perceber isso. É triste quando chega uma agência que quis trabalhar meu nome e falou que eu tinha que ser mais superficial. Que as coisas que eu colocava eram muito profundas. Que eu precisava ser mais raso. Então, percebe, Cadu, que assim. Outro dia eu estava conversando com um aluno. Um aluno novinho, fui dar uma palestra, ele veio conversar comigo, né? Aí ele falou: ai, putz, Marcos, poxa, o que falta para mim, Marcos, é disciplina, cara. Eu não consigo manter o foco, ter disciplina. Eu falei: você consegue sim. Não, Marcos, eu não consigo. Eu falei: sabe qual é o problema? Para não dar certo na vida, precisa de muita disciplina e você tem. Aí ele não entendeu nada. Eu falei: você tem disciplina pra caramba, só que com futilidade. Então não vem falar que o problema é disciplina. Porque coloca no seu celular quantas horas você perde com futilidades. Então tá na hora de a gente mudar o nosso vetorzinho, Cadu. E qual é a mudança de vetor? Não é? O que eu chamo de inovação humanizada, que é aquela que vai dar sentido a todas as outras inovações. O que eu chamo de cultura da inovação humanizada? Porque é assim, Cadu, quando a gente é chamado aí para fazer uma mentoria, participar de hackathons, mentorizar essas startups, o que as pessoas buscam? Não é o MVP? Mínimo produto Uhum. viável, certo? Todo Isso. mundo quer chegar no mínimo produto viável. Ora, o que é o mínimo produto viável? É aquele que resolveu o principal problema e atendeu a principal necessidade. Eu já tenho um mínimo produto que eu já coloco no mercado, certo? E ao longo Uhum. do tempo eu vou pivotando. Beleza? Só que qual era meu incômodo, Cadu?
todo lugar que eu chegava se preocupava com o mínimo produto viável, se preocupava com que eu desenvolvesse melhores coisas. Mas ninguém nunca chegou para mim e falou: Marcos, ainda bem que você chegou, precisamos desenvolver melhores seres humanos para desenvolver melhores coisas. Certo? Isso virou um incômodo. Desse meu incômodo, eu já finalizei o meu livro, que é Inovação Humanizada, a Ampulheta da Vida. E hoje é um dia interessante, porque hoje eu assinei um contrato com a editora. Então, em outubro, parabéns. Tem lançamento. Maravilha. Cadu, o livro vai ter 320 páginas. Eu nunca acreditei que eu escrevia 10. E aí, o que esse incômodo levou? A um outro MVP, Cadu. Qual é esse MVP? Mínima pessoa viável. Porque se nós não tivermos uma mínima pessoa viável, provavelmente o nosso mínimo produto viável, ele não terá significado e sentido para a vida. Certo? O que é a mínima pessoa viável? É a pessoa que conecta as suas inteligências. Inteligência intelectual, aquela de ordem racional que você resolve um problema, certo? Que depende do seu conhecimento. A inteligência emocional, que é aquela que diante do ódio, diante da raiva, você consegue se equilibrar para tomar as melhores decisões e escolhas, mas esquecemos da inteligência que já nasce com a gente, que é a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual não é a religião. Inteligência espiritual é entender que a vida é muito mais do que o que a gente chama de realidade material. Então, a inteligência espiritual ela transcende aquilo que é material, que é o sentido de tudo isso para a tua vida. Né? Até porque, Cadu, quando eu te mostro esse aparelho e falo, Cadu, isso é real, todo mundo vai falar, lógico, cara, você está pegando, está na sua mão, é real, certo? Para a espiritualidade e até mesmo para a filosofia, Cadu, o real é aquilo que nunca te tiram. Um dia isso, Cadu, vai virar lixo. Talvez a minha casa aqui que eu estou hoje, daqui 100 anos não seja nem das minhas filhas. Ou dê lugar a um outro empreendimento. Então, tudo que podem tirar de você não é real. E o que a gente mais valoriza nesse mundo hoje? As coisas. Portanto, a inteligência espiritual é algo que transcende tudo isso. Né? Além dessas inteligências conectadas, Cadu, eu preciso entender de que maneira eu reajo às demandas do ambiente. Ora, o que é demanda do ambiente? Outro dia, Cadu, eu estava num parque tecnológico e pediram para eu explicar melhor o que é ecossistema da inovação humanizada. Né? Aí eu falei, gente, vamos lá, vai. Eu vejo aí as pessoas falando sobre ecossistema da inovação. Cara, é só a gente olhar para a natureza e entender o que é ecossistema. Ninguém não... Para falar a verdade, não é esse ecossistema que está me mostrando, ensinando o que é ecossistema. O universo, o planeta, a natureza já me mostrou o que é ecossistema. Cadu, o que você precisa para ter um ecossistema? Os elementos vitais para a vida. Isso. Quais são os elementos vitais para a vida? Primeiro, terra. O que é a terra, Cadu? A terra é o espaço que você proporciona. De como essa terra tem capacidade de ser fértil. O quanto esse espaço é preparado para fertilizar. Certo? Então, primeiro conceito do ecossistema, a terra. Segundo, óbvio que antes da terra você tem o propósito, certo? O que é o propósito? Perfeito. É a semente. Ok? Se eu quero sair melhor do que eu entrei, se eu quero suco de laranja, eu preciso entender que a semente tem que ser de laranja. Certo? Certo. Então, eu tenho uma semente que está no campo das ideias, que
está ligado a um contrato propósito. Eu tenho a terra, que é a capacidade que ela tem de receber essa semente, portanto, precisa ter uma terra fértil. E aí eu preciso da água. Ora, por que eu preciso da água? Porque eu preciso regar e hidratar as minhas ideias todos os dias. Como é que eu hidrato e rego as ideias todos os dias? Além disso, Cadu, eu preciso do fogo. O que significa o fogo como elemento vital para a vida? A luz, o calor. Ninguém se desenvolve na escuridão. Certo? Para essa semente crescer, precisa de luz. Precisa de luz, que significa o campo das ideias, do desenvolvimento para tudo isso. E, além disso, precisa ser um lugar cheio de ar. O que significa o ar? O ar é você respirar. Imagina você que nesse ambiente tenham pessoas que são erva daninha, que grudam na sua pequena plantinha e não deixa você respirar. Você morre. A maior parte dos ecossistemas de inovação do Brasil morre porque não tem governança. Uhum. Certo? E tantas outras coisas que não vale aqui a pena falar. Mas, quando você olha para tudo isso, Cadu, horas, o que eu preciso para ter uma cultura de inovação humanizada? Proatividade, conhecimento e amor. Mas não o amor romântico, né? O amor no sentido da palavra, né? O cuidado, a entrega, o desejo, a alegria, né? Então é uma somatória de grandes coisas. E então, Cadu, o que eu vejo hoje é que, não sei, cara, a gente tem uma sociedade que não pensa. E quando a gente tem uma sociedade que não pensa, a gente é pensado. Tá? E eu falo isso porque isso é um contrato para mim mesmo, Cadu. Não é que eu antes eu conseguisse lidar com tudo que eu estou falando aqui. Sabe? É um desafio. Eu também sou pensado, cara. E quando eu vejo, eu já sou mais um ratinho seguindo o flautista. Mas eu entendo que eu estou evoluindo, pensando, refletindo, entendendo se isso bate com o contrato da minha vida, com o meu propósito, se essas coisas não estão se distanciando do meu propósito, porque pega as maiores inovações do mundo. Olha como o ser humano foi capaz de desviar do propósito. O avião era para jogar bomba ou destruir a Torre Gêmeas? Não. Einstein, quando criou a teoria da relatividade, era para desenvolver a bomba atômica? Também não. A internet, que nasceu para conectar o mundo, deixar as pessoas mais conectadas. No entanto, depois da internet, a gente tem muito mais problema de solidão do que antes. Então, você entende, Cadu, que sem o entendimento do que é uma cultura humanizada, a gente se perde no meio do caminho e se distancia do propósito? Totalmente. É um pouco disso que eu faço, tá, Cadu? E não é por aí, não. Ó. A gente está falando de inteligência artificial generativa, né? Que cara, assim, eu acho do caramba a inteligência artificial generativa. Cara, eu falo, o que é isso, cara? Olha o que isso é capaz de fazer, né? Ela é capaz... Cadu, você já imaginou? Ó, vou dar um exemplo, vai, de você montar um escritório. Imagina que você vai montar sei lá, um escritório aí de comunicação, voltado à inovação, alguma coisa do tipo. Se você for um cara antenado, que buscou entender um pouco sobre programação, que buscou melhores pacotes de inteligências artificiais para utilizar no seu negócio,
Você hoje é capaz de ter estagiários personalizados dentro da tua empresa? Mais conectados? Hoje, Cadu, com uma inteligência artificial, eu posso criar uma persona com os atributos que eu quero. Portanto, eu poderia criar hoje, no meu escritório, com um pacote de inteligência artificial, uma persona Philip Kotler para cuidar do marketing. Certo? Verdade. Então, eu vou pegar todas as teses deles, os livros deles, os cases deles, vou passar para a inteligência artificial, vou criar esse estagiário meu com essa característica. Só que aí eu vou querer um cara de projetos que tenha a qualidade do Bill Gates. E um assessor, Steve Jobs. E um diretor de arte, Steven Spielberg. E um redator, Washington Oliveto. E um designer, o Jonathan Ive. Cadu, isso é possível. Um amigo meu do escritório de advogados, esse ano, ele demitiu 8. Ele tinha 12. Puxa. Tá? Por quê? Porque há 2 anos atrás ele se interessou pela linguagem, pela programação, investiu nisso, procurou quais são os melhores pacotes de inteligência artificial para trabalhar no negócio. Ele adquiriu 2 pacotes e um deles ele criou personas. E ele criou o advogado que conhece tudo de tributação. Porque em um dia ele vai passar todas as regras, normas, leis, casos. E ele vai ter um advogado que vai precisar, depois do relatório gerado, um pouco da intuição humana. Cadu, você acha que eu estou exagerando? Não, de forma alguma. Estou aqui imaginando assim a situação, né? Porque a parte era uma parte que o ser humano valorizava tanto, né? Se a gente pega a própria escolarização que você falou, né? Antigamente o que se valorizava era aquela coisa da decoreba, né? Ah, o aluno nota 10 é aquele aluno que você faz a pergunta e ele responde na lata, aquilo que está no livro. Então, assim, era aquela coisa de valorizar. Gente, se os professores de 30, 40 anos atrás tivessem a visão do que é a inteligência artificial hoje, eu acho que eles entrariam em parafuso, assim, eles não saberiam como continuar em sala de aula, porque tudo que era valorizado antes, a inteligência artificial ela está fazendo, e aí é por isso que entra esse pânico, né? Eu vejo em muitos outros podcasts, em outros programas, quando se fala em inteligência artificial, principalmente a generativa, o que muitos acabam demonstrando é pânico, aquela coisa de realmente existem algumas funções no mercado de trabalho que elas estão destinadas, como você sabe, de certa forma elas vão se tornar mais raras até desaparecerem em 5, 10 anos. Mas não são todas as funções, né? É isso. Porque, Cadu, é assim, ó, né? É óbvio que eu pontuei algumas coisas negativas, né? Quando se fala de todo o avanço tecnológico, você tem as coisas positivas, né? E as pessoas falam, mas foi assim toda a nossa evolução e revolução, né? Empregos acabaram e surgiram novos empregos, né? Só que com muito mais tempo de adaptação, com menos gente no mundo, certo? Agora, novos empregos vão aparecer, novas profissões, claro, vão. Muitas. Só que não com a mesma proporção da sociedade dos descartáveis. Porque o futuro do emprego, Cadu, e do trabalho de pessoas robotizadas serão facilmente derrotados para os sistemas de robôs humanizados. Não tenha dúvida.
disso. Então, o que a gente quer, Cadu? Sabe? Essa é a pergunta que eu faço para as pessoas. Porque, sabe o que eu vejo, Cadu? As pessoas estão brincando. Uhum. Porque quando eu vejo as pessoas, mais um hub de inovação, mais um parque tecnológico, mais isso, o que eu vejo é que essas grandes corporações, elas criaram parques de diversão tecnológico. Tá? E sem a sensibilidade humana. Verdade. Para isso. Porque quando eu formo um técnico de informação, um ADS, será que esse cara teve uma formação para ter sensibilidade suficiente sobre os impactos daquilo que ele está criando? Não, não teve. E o pior, Cadu, sabe o que acontece? O que a gente quer fazer no mundo? A gente quer estudar o que está acontecendo no mundo sobre inovação, certo? O que é legal. Você mesmo foi lá para o Vale do Silício. Né? Quantas pessoas não vão para Israel, em Tel Aviv? Sim, Quantas sim. pessoas não vão para a China, para a Coreia? Né? Entender como é que se constrói e se desenvolve, né, uns centros de inovação para que a gente esteja na vanguarda, para que a gente gere o nosso próprio desenvolvimento, para que a gente engaje as pessoas no que a gente chama de inovação, ok? A gente só se esquece de uma coisa, Cadu. Qual que é a nossa vocação? Por que eu falo isso? Porque, assim, eu vejo as pessoas muito mais estudando o que tem fora do que estudando o que tem dentro, sobre inovação, certo? Uhum. Aí, por exemplo, cara, não é fantástico ver o que acontece no Vale do Silício? É. Agora, a questão é, por que surgiu o Vale do Silício? O Vale do Silício surgiu porque os Estados Unidos estava vivendo uma crise econômica muito grande. Uhum. Negócios. O que aconteceu no Vale do Silício foi o seguinte, que nessa crise econômica que eles estavam passando, eles começaram a revolucionar os modelos de investimento de risco, tá? Para desenvolvimento de novos modelos de negócio. Uhum. Foi aí que começou a surgir empresas investindo, o modelo startup, capital de risco, geração de novos modelos de negócio, incubação. Por quê? Porque era uma necessidade do país. Israel, quando você pega Tel Aviv, os hubs de inovação, como é que a inovação nasce lá? A inovação lá nasce pela escassez, Cadu. Os caras não têm mercado lá dentro. Se você for num hub de inovação de Israel, as startups já nascem globalizadas, desenvolvendo o problema do mundo. Quando você vai na China, o contrário. É pela abundância. Porque eles descobriram que, gerando a própria inovação para eles, já atende mais de 1 bilhão de pessoas. E na Coreia, por educação. Então, assim, Cadu, qual é o grande problema aí? É muito bonito, né? A gente chega aqui, quer, né, desenvolver esses... E aí, seja por conveniência ou consciência, tanto faz. Pelo menos que esteja montando e que pelo menos está gerando alguma coisa. Mas a gente tem bons parques aqui. A gente tem bons exemplos. A gente tem aí a ACAT, Santa Rita do Sapucaí, Porto Digital, Tecnopuc. A gente tem coisas importantes aqui, certo? Mas o que eu vejo, Cadu, de verdade, é que quando as pessoas percebem o trabalho que dá, a governança de tudo isso, o investimento, sabe, todo o trabalho, as dores, eles param no meio do caminho. Segundo, qual é o grande problema que a gente tem aqui, Cadu? Ninguém rema para o mesmo lado. Uhum. O ecossistema de inovação depende das pessoas remando para o mesmo lado e não remam para o mesmo lado. Tá? E assim, eu sei que eu vou morrer pela língua, mas, Cadu, o que acontece? É muito bonito quando a gente escuta algumas instituições que cuidam do empreendedorismo brasileiro, instituições como governo, prefeitura, que querem gerar mais parques tecnológicos, mais hubs de inovação, associações que estão dentro disso, cada um remando para o seu lado, Cadu. Verdade.
É Verdade. cada um remando para o seu lado e acabou. E Então, sem um pensamento coeso, né, sobre o que é realmente inovação, empreendedorismo. é isso. Então, assim, cara, é isso que, assim, para quem está escutando, o Cadu, eu não sou chato, né? Tão chato assim, né? Para as pessoas que um dia comprarem meu livro, que está para sair, ou assistirem minha palestra, eu tenho muita esperança. E essa esperança é em produzir melhores pessoas, não melhores coisas. Então, o que eu faço hoje é um alerta para que a gente tenha uma humanidade aumentada, não um desejo aumentado. Porque o desejo aumentado, Cadu, ele materializa a coisa. A Uhum. humanidade aumentada materializa propósito. Então, o que a gente precisa é levar as pessoas, né, a um engajamento maior, para que as pessoas saibam para que serve o que estão fazendo, o que é propósito, como, como remar para o mesmo lado. Porque, Cadu, quantas vezes eu não saí? Nós da Inova Centro Paula Souza temos produtos fantásticos, como a Escola de Inovadores, por exemplo. E aí Isso eu vou em mesmo. regiões que o Senai tem uma escola de inovador, a prefeitura tem uma, a associação tem outra, o Sebrae tem outra, e nós Uhum. temos outra. Cara, você percebe que é um gasto de energia, de tempo, e cada É. um querendo ser um melhor do que o outro, Uhum. sabe? E não tem. Aí todo mundo fala da tal colaboração, né? É, mas eu não vejo isso na prática, Cadu. Eu não vejo. Eu vejo cada um remando para o seu lado, cada um, sabe, buscando as coisas mais por conveniência do que por consciência. E está na hora de a gente parar. É por isso que eu chamei de uma fenda no tempo. A gente está com uma fenda no tempo. E isso pode ficar feio se a gente não começar a rever. A gente está num tempo, Cadu, que todo mundo fica preocupado com revolução, evolução. Para Uhum. mim, a gente está num tempo de revisão. Se não houver essa revisão, a nossa evolução vai ser uma evolução de coisas, só isso. Cada vez mais a gente fica superficial e, no caso, a gente acaba sendo resumido a dados e até coisas, né? Assim, porque aí o ser humano ele acaba sendo valorizado só pelo ter, não pelo ser. Isso Isso. que, isso que é difícil. Isso que Mas é é difícil. isso, Cadu, assim, E assim, o que eu busco fazer hoje, principalmente com alunos, com os micro e pequenos empreendedores que eu pego, ou mesmo com grandes gestores, é para alertá-los quanto ao entendimento do que é tempo, né? E como ele pode valorizar melhor o tempo dele na produção de coisas relevantes, de aprendizado. Porque no final das contas, Cadu, ninguém sabe se na ampulheta dele é o último grão ou não, Uhum. né? E quando a gente fala de tempo, Cadu, né? Porque assim, dentro de uma organização, os dois pilares são processos e pessoas, certo? Mas na nossa vida, o grande pilar chama-se tempo, tá? E é esse tempo que, inclusive, na economia da atenção, é o que eles querem comprar da gente, né? O Uhum. nosso tempo, que seja por 2 segundos, 3 segundos, né? Mas ele quer comprar o nosso tempo. Exato. E quando a gente olha para a ampulheta da nossa vida, que cada grão que foi embora não volta mais, e que esse tempo é uma tragédia, né? Porque passou, acabou, não tem retorno. O que a gente tem que tomar cuidado hoje no mundo da distração e das promessas, e que aconteceu comigo, sabe, Cadu? Porque enquanto eu procurava pelo sucesso, né, estabelecido pela sociedade,
eu esquecia de criar o significado do meu sucesso. Uhum. E assim, eu comecei a perceber que quando eu saía para procurar algo, eu tinha que escolher uma coisa que não poderia ser comprada para eu ser feliz. Sabe? Porque a felicidade, ela está em cima de coisas que você não compra. Tá? Então, esse é o motivo de riqueza. A riqueza é aquele tempo, aquele segundo que você quer viver de novo. Não é? Então, Cadu, assim, o que eu faço hoje, que é para as pessoas entendam o que é valor. Mostrar o significado do recurso mais caro que a gente tem, que chama-se tempo. Porque o nascer e o morrer, ele envolve um tempo cronos, o tempo que a gente não controla, né? O tempo que é dividido em meses, que é dividido em dias, horas, minutos, segundos. E esse tempo a gente não controla. Né? Esse é o tempo cronos. E o morrer, ele não é o oposto de vida. Morrer é o oposto de nascer. Uhum. A vida, ela é eterna se você sabe utilizar o tempo espiritual. O que é o tempo espiritual? Aquele segundo que eu quero viver de novo. Aquele tempo que eu quero que não acabe. Eu estou conversando com você aqui, Cadu, eu estou cagando pro tempo Cronos. Por quê? Porque conversando com você aqui é um tempo que eu quero que não acaba. Porque tá gostoso, porque eu estou falando coisa que é bom para mim, que eu estou conversando com você, aprendendo, que eu estou fazendo algo que tem a ver com a missão da minha vida. Então, sabe, é aquela coisa, Cadu. Se você, para ser feliz, esperar suas férias chegar, ferrou, né? Você só está acelerando a tua morte. A única coisa que você está fazendo, você está Pois é. acelerando a tua morte. Você está, óbvio, né? Para ser feliz. Então, assim, se a tecnologia hoje entendeu que o maior benefício é a nossa atenção, que é o nosso tempo. Então, o que eles fazem, Cadu, quando eles entendem isso, essa nova economia, que é a economia da atenção, onde o recurso que eles querem é o nosso tempo. E a gente quer cada vez mais agilizar esse tempo. Então, a gente agiliza essas coisas, né, que a gente acaba agilizando o nosso tempo e vida, que agiliza a nossa morte. Então, cara, é isso que eu me pergunto hoje. Você quer a velocidade, a rapidez, tudo de uma coisa tão ágil? Para quê? Sabe? Para quê? É aquilo que eu te falei. Em 95, eram 20 segundos de conexão com a internet que me levavam para um outro mundo. Agora, cara, eu sou capaz de chutar o negócio da internet aqui em casa porque demorou 5 segundos. Não presta mais. Cara, quantas vezes você já não se pegou xingando, Cadu? Internet de merda. Celular tá travando. Cara, 1 segundo. Pois é. É aquele tempinho a mais que a gente já não sabe esperar, né? Então, quem que a gente está se tornando? Ansiosos, depressivos, mimados? Tudo Cara, isso. sabe? Sem paciência? Então, essa é a questão, Cadu. Essa é a inovação que eu vejo que faz sentido. A inovação que, antes de produzir melhores coisas, a gente produza melhores pessoas. A inovação que a gente tem o significado do que é vida, tempo e morte. A inovação
que é o entendimento de que a gente precisa sair melhor do que entrou. Porque enquanto a gente estiver materializando coisas, a gente está materializando desejos. Porque essas coisas tiram da gente. E se eu quiser ter uma vida eterna, uma vida que vale a pena ser vivida, eu tenho que ser importante. Porque eu só tenho uma chance de ser eterno, e ser eterno é nos outros. Não é nas coisas. Não é? Por isso, essa é a minha mensagem, esse é o contrato que eu faço comigo mesmo, todos os dias, para que eu não desvie do meu propósito. Porque é fácil desviar. E essa inovação, essa reflexão que hoje eu faço dentro do governo, que eu faço nas grandes organizações, que eu faço nas escolas e que eu faço nas pequenas empresas. Né? É a inovação que eu acredito, porque se a gente não refletir sobre o que a gente está produzindo, para que serve o que a gente está produzindo, eu acho que pode ser, sei lá, não o fim, mas, sei lá, ter uma vida cada vez menos humana e mais máquina. Com certeza, com certeza. Nossa, Marcos, eu queria, antes de tudo, agradecer por todas as considerações que você trouxe aqui. E o bacana é ver que essa questão da inovação humanizada, ela está presente até na forma como você conduz as ideias, porque a gente começou falando da sua jornada e aí você foi ampliando isso para a jornada humana, assim, como um todo. Você falou aqui dos riscos que a gente tem diante do ser humano ser considerado apenas como dados, a questão da gente não saber mais trabalhar a inteligência emocional, somos cada vez mais ansiosos, com pouca paciência, e que a gente realmente tem que tomar cuidado com esses detalhes e que cada vez mais a gente possa passar valores diferenciados, principalmente para gerações futuras, né? Aproveitando até que tem um você negócio aqui que eu trabalha não aí posso deixar de... com a Inova. Oi. Você sabe que eu falo demais, né? Mas assim, tem um pedacinho de um texto que esses dias eu estava lendo e achei do caramba. Eu vou até pegar aqui esse pedacinho desse texto que eu achei, cara, fantástico. Que diz assim: quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando você comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando você perceber que muitos ricos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar que sua sociedade está condenada. Francisco Diaconia. Cara, o que isso diz para a gente, Cadu? O quanto nós estamos privilegiando coisas que, no fundo, não fazem sentido nenhum para a nossa vida. Né? Então, o que eu espero realmente é que as pessoas desenvolvam melhor as suas virtudes humanas, né? A sua capacidade de generosidade, de fraternidade, de justiça, a criatividade, né? A sua proatividade, para que você supere a lei do menor esforço. Né? Afinal das contas, a grande maioria das pessoas ela é comandada. Né? Agora, por que a gente é comandado por pouquíssimas pessoas, mesmo
sendo contrariadas aos movimentos. Por quê? Uhum. Não temos proatividade, não temos audácia nenhuma, né? Preferimos ficar na lei do menor esforço e que se dane o resto. E o que eu acho que, de fato, é isso, Cadu. Eu acho que, assim, pessoas como nós, que somos privilegiados em vida, né, que ainda temos uma sensibilidade humana aflorada, mesmo que trabalhando com inovação, essa é a nossa missão, né? A nossa missão é transformar vidas, né? E por meio de que não existe um sucesso comprado ou uma receita da vida, né? Seja você o seu maior sucesso. Agora, Perfeito. para isso, você tem que honrar a sua história. Exatamente. Exatamente. Senão a gente acaba deixando os valores em que a gente acredita irem por água abaixo por conta desses elementos que você listou aí. Muito bom, muito bom. Marcos, eu queria agradecer mais uma vez, viu, a sua disponibilidade, as suas considerações. O material que está aqui nesse podcast é valiosíssimo, assim, essa discussão ela tinha que ser feita todos os dias com as pessoas, até elas compreenderem realmente a importância de você humanizar acima de inovar, né? Assim, é você sempre inovar, mas cuidando para que a humanização não seja perdida nesse processo. E eu queria aproveitar e deixar a dica para o pessoal. Já tem data de lançamento, o Inovação Humanizada? Agora assinei um contrato, né? Tem uma análise, vai depender muito da minha agilidade agora também, né, de feedback, mas a princípio para última semana de outubro. Perfeito, perfeito. Então, para quem estiver assistindo a gente, e eu me incluo nessa, para a última semana de outubro a gente vai ficar aí atento para poder comprar, ler Inovação Humanizada, a ampulheta da vida. É isso? A inovação humanizada, por esses conceitos que eu te falei, né? E a ampulheta da vida, porque eu entendi, né, o que foi relevante na minha vida, que foram os grãozinhos que caíram da minha ampulheta, e principalmente quem eu quero encontrar no meu último grão, né? E porque em momentos de muita dificuldade, Cadu, de muito aprendizado, eu já quis rasgar várias páginas da minha vida, né? Então, a gente tem que entender que a partir do momento que Deus vira nossa ampulheta, a gente não consegue devolver o grão, não consegue vivê-lo de novo, né? Então ele passou, acabou. Então, por isso, a ampulheta da vida, que foi uma trajetória de aprendizado, para que eu entendesse que a inovação humanizada ela é o sentido para que todas as outras tenham sentido. Perfeito. Perfeito, muito bom. Muito bom. Quando a gente começa a buscar essa valorização do tempo, eu acredito que é um ótimo caminho para a gente ter aí essa humanização de volta, né? Claro. Maravilha. Mas é isso, Cadu. Eu sei que eu não estou nem aí com o tempo Cronos, né? Mas tranquilo. O bacana aqui é quando a conversa vai fluindo e assim, eu só faço uma ou outra pontuação, porque para mim o ideal é extrair o que você tem de melhor, o que os convidados têm de melhor. E eu agradeço muito, viu? Assim, a conversa, suas exposições foram muito proveitosas. Tenho certeza que quem assistir aqui, com certeza vai sair por aí compartilhando, e é isso que a gente quer, que cada vez mais as suas ideias sejam propagadas, e obrigado mesmo, viu? Obrigado por trazer esse aprendizado, é sempre muito bom te ouvir, trocar ideias,
Claro que é melhor quando a gente está aí frente a frente, é bem melhor. Mas aqui no online está valendo também. É sempre muito bom aprender com você, viu? Cadu, eu que agradeço, é uma honra estar falando com você. Você é uma pessoa que eu admiro. Você também tem uma jornada, um trabalho que é muito relevante, né? Nas suas palestras, nos seus treinamentos, nas suas aulas, né? Então, eu que agradeço estar aqui. São propósitos que estão em sintonia, e a partir dessa conexão que a gente vai criando uma tribo forte, né? Uma tribo que vá levando cada vez mais esse assunto espiritualidade, virtualidade do ser humano, filosofia, para dentro de todos os lugares. Perfeito, perfeito. E que a gente possa cada vez mais impactar, mesmo que a gente vá impactando uma pessoa por dia, já é o suficiente para a gente ter aí um resultado, né? Um resultado Com relevante. certeza. E deixar o nosso legado, como você falou. Com certeza. Perfeito. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua disponibilidade. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado também. Não se esqueçam que a gente continua com o nosso QR Code aí para vocês colaborarem com a nossa ação em prol do Rio Grande do Sul. E muito obrigado, gente. Obrigado aí pelo prestígio de estarem com a gente aqui, acompanhando o podcast. E não se esqueçam que semana que vem a gente volta aí com o episódio 5 do Empreendedorismo em Foco. Muito obrigado mais uma vez, Marcos. Tudo de bom. Eu agradeço. Sucesso. Sucesso. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.